uns dias atrás eu tinha postado um videozinho nos meus stories. E daí umas 4 pessoas vieram falar que não entendia absolutamente nada, que queria entender o que a gente faz, como que a gente faz. E eu achei estranho, porque na minha cabeça, o que a gente estava passando no canal já explicava muito bem todo o conceito da nossa profissão. E eu vi que eu estava completamente errado. Então, não interessa o que eu tô pensando, interessa o que vocês estão pensando. E assim, o nosso objetivo é ajudar, é fazer o pessoal entender como que é essa profissão e atrair, fazer o pessoal gostar de mercado financeiro. Mas da forma que eu estava passando, estava completamente errado. Então, o meu objetivo agora é explicar o básico do básico de mercado, do que a gente faz, como que a gente faz, o que a gente observa, para você entender cada vez mais e gostar cada vez mais de mercado, tá bem? Então, o objetivo dessa aula que eu vou passar para vocês é exatamente essa, tá? Qualquer dúvida que você tiver ao longo dessa aula, cara, vai deixando aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente vai responder, tá bem? Então, para começar, vamos do começo, né? Então, isso aqui é uma breve explicação da profissão mais difícil do mundo. E eu vou explicar para vocês o porquê que é tão difícil, tá? Mas primeiro, quem sou eu? Quem que é esse calvo que está falando com vocês? Então, meu nome é César Neves, sou trader desde 2016, sou trader full time desde 2022 e eu sou apresentador desse canal Segredo dos Candles, tá? O nosso objetivo, ele é ensinar pessoas normais a fazer a transição de uma profissão casual para o mercado financeiro. Então, eu acho muito estranho quando o pessoal chega para mim e pergunta aonde que ele pode guardar dinheiro, como que ele pode guardar dinheiro. E assim, tudo que eu estudei minha vida inteira não foi aonde guardar, aonde investir. O que eu estudo simplesmente é para a gente pegar pequenas variações do mercado. Então, é completamente diferente. Isso daqui é um trabalho. Isso aqui não é investimento. Eu sei que o pessoal, não que confunde um pouco, mas por falar que trabalha com o mercado financeiro, todo mundo acha que a gente guarda dinheiro. Assim, é óbvio que eu guardo, mas assim, eu sou especialista em, lapidar o mercado, é pegar pequenas variações e sair correndo. Então, são coisas diferentes, tá? Então, quando você ouvir falar que alguém é day trader, essa pessoa, cara, ele é um operário do mercado. É pegar um pouquinho e sair correndo. Pegar um pouco e sair correndo, tá? Então, nosso objetivo é ensinar pessoas normais. Qual que é o nosso foco? Tá? Nosso foco ele é mostrar a estatística de cada trader. E cada indivíduo, ele vai operar de maneira única. O preço, ele é um ser vivo. Ele vai reagir com as mesmas emoções que o trader sente. Então, quem acompanha a live já sabe. Às vezes tem um candle muito forte, muito grande, e eu falo que aquilo ali foi uma histeria de mercado. Por quê? O primeiro vende, o preço desloca com muita força, com muita velocidade, vai uma manada atrás. Sai uma notícia, meu Deus do céu, o preço derrete. Um bom exemplo para todo mundo que tá aí entender, foi o dia que o Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola. Ele tava dando a coletiva de imprensa lá, né? Aquela entrevista no final do jogo. Aí tinha uma garrafa de Coca-Cola, uma lata de Coca-Cola na frente dele. Ele tirou a garrafa de Coca-Cola e falou, água. Cara, no outro dia as ações da Coca-Cola tinham derretido. Entendeu? Mas por que isso aconteceu? Porque o Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola em cima da mesa? Então é só uma histeria de mercado. Pouco tempo depois o preço já voltou ao patamar normal dele, mas é só para você ter uma ideia de como que o sentimento do mercado funciona, tá? O outro foco é planilhar suas emoções e suas entradas é essencial para o sucesso nessa profissão. Então você tem que se conhecer e conhecer o seu operacional. Eu vou mostrar algumas planilhas que eu tenho. Mas é essencial a gente seguir à risca todas as regras que a gente colocou para estar operando, tá? Senão, se você não tiver
a noção da probabilidade do seu trade, esquece, cara. Você não vai ganhar dinheiro aqui no mercado, tá? Então, introdução ao mercado. O gráfico que utilizamos é o gráfico de candle. Ele é apenas uma representação do gráfico de linha, tá? O gráfico de linha é o gráfico mais fácil, é o que a gente vê a nossa vida inteira. Desde que a gente é criança, a gente vai ver o gráfico de linha. Então, a gente tem a noção de como que o preço movimenta. Então, eixo X é o tempo, eixo Y é o preço, tá? Então, vertical, preço, horizontal, tempo. E a gente vai vendo, pô, 5 minutos depois o preço estava aqui. Ah, então eu traço a linha daqui a aqui. 5 minutos depois o preço estava aqui. Ah, vou traçar a linha daqui a aqui. Então, esse aqui é o gráfico de linha. Então, é o que eu falei, eixo X é o tempo. Então, a gente vê ali que esse gráfico está das 17h15 até mais ou menos 18h30. E a gente sabe, passou 5 minutos, ah, o preço estava nesse ponto. Mas nesses 5 minutos, como que o preço movimentou? A gente não tem ideia. No gráfico de linha, a gente não faz ideia de como que estava a força ali na região dos 25.280, por exemplo. Por quê? Porque o gráfico de linha ele só vai mostrar um ponto. Ele vai mostrar o último preço o último ponto que o preço estava faltando 1 segundo para fechar os 5 minutos. Agora, no gráfico de candle, como que ele funciona? Ele vai mostrar pra gente tudo o que aconteceu nesses 5 minutos de formação do preço. Então o preço estava ali, se formando, trabalhando, brigando, compradores tomando, vendedores batendo. A gente tem a plena noção de tudo o que aconteceu nesses 5 minutos. Se foi forte, se não foi, se teve agressão, se não teve. Então, tudo isso vai mostrar pra gente como que o preço, como que foi a característica daquele candle, tá? Então, aqui nesse caso, os candles pretos, eles são candles de baixa, os candles brancos são candles de alta. Então, candle preto, o preço caiu, candle branco, o preço subiu, tá? Aí você vai me perguntar assim, ah, mas esse candle vermelho, esse candle verde? Isso aqui é o nosso indicador, tá? Quem quiser esse indicador, é só ir ali na live que a gente vai tá conversando com vocês. Mas assim, não tem segredo nenhum. E outra, a gente não entra por indicador, tá? O indicador é para a gente ter uma noção se o preço tá ali sobrecomprado, sobrevendido. Nesse caso aqui, a gente só tá vendo agressão, tá bem? Então, reforçando, a gente não entra pelo indicador, a gente entra pela formação do preço, sempre, tá? Beleza, aqui é uma comparação do candle de linha pro candle de... Vem cá, Canela, dá um oi aqui, ó. Ui. Ui. Ó aqui, rapaziada. Isso aqui é a Canela atrapalhando a aula. Preguiçosa. Então, assim, essa aqui é a comparação do candle de linha, do gráfico de linha com o gráfico de candle, tá? Então, a gente vê que o preço funciona da mesma maneira. Caiu nos primeiros 10 minutos. Aqui é a mesma coisa. Caiu nos primeiros 10 minutos. Depois só teve uma alta. A diferença é que a gente consegue ver briga nele. Então, por exemplo, ó, nesse candle aqui, ó, nesses dois candles aqui, a gente vê que o preço tentou subir, entrou vendedor. Mesma coisa, passou 5 minutos, ele tentou subir, entrou vendedor. Então a gente via que aqui tinha muito vendedor atuando. Mas, mesmo vendedores atuando nesse ponto, o preço não caía. O preço não caía de forma alguma. Então, se isso aqui fosse um ponto de suporte, poderia ser um ponto de compra aqui, tá? Beleza. Preço subiu com muita força, aqui a gente vê também que ele subiu com muita força, só que ó, nessa região aqui, olhando só isso daqui, a gente vê que o preço ainda tá muito forte.
o preço está extremamente forte. Isso no gráfico de linha. Agora, no gráfico de candle, a gente já vê que os compradores não estão tão fortes desse jeito. A gente vê que os compradores, tá ali equilibrado. Tem comprador? Tem. Mas também tem vendedor. E é isso que a gente quer perceber no candle. O candle, ele dá muito mais percepção, sentimento ali pra gente, um feeling, do que o preço tá fazendo. Claro, a gente não vai por achismo, tá? A gente vai ver algum padrão e vai estudar esse padrão. Mas isso eu vou mostrar para vocês. Então eu só quero mostrar que é o mesmo gráfico. A diferença é que o candle, ele vai te dar muito mais detalhe. Ele vai te mostrar força, ele vai te mostrar uma história. Literalmente ele vai te contar uma história do que aconteceu nos últimos 5 minutos. Tá? Então, como que esse candle é formado? Então, o preço... ele mexe... gente, aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu arrumar. Tá. Só para não ficar feio para vocês. O que aconteceu? O preço abriu aqui. Então, 10 horas da manhã. O preço abriu aqui e começou a briga. Os vendedores começaram a bater. O preço foi caindo, 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 caindo. Vendedor batendo. E o preço caindo. Até esse ponto, não tinha comprador atuando no mercado. Até esse ponto aqui não tinha nada. Então o preço foi caindo. Caindo, caindo, caindo. Chegou aqui nesse ponto, os compradores falaram assim, opa, que história é essa? Eu não quero que o preço caia. Ou eles pensaram assim, nesse ponto aqui tá muito barato. Eles começaram a comprar. Comprando, 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 comprando. E o preço foi subindo, subindo, subindo. Ele chegou a bater essa máxima aqui. Ele recuou um pouco. Mas aqui vocês vão perceber aquilo que eu falei. Sabe? Aquilo que eu falei de... A percepção do que o candle fez. A história que ele fez. Se isso aqui fosse um gráfico de linha, ele ia ter um ponto que era o fechamento. Mas nesse caso não. Ele mostrou abertura, máxima, mínima e fechamento. Então a gente consegue ter a noção de como que os compradores e os vendedores atuaram nesse preço. Tá? Formação de um candle de baixa. Aqui a mesma coisa. Preço abriu aqui. Só que diferente do outro preço, do outro candle, o que aconteceu? Os compradores foram tomando. Tomando, 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 tomando. Chegou nessa máxima. Os vendedores falaram assim, não. Agora não é hora de vender. Agora não é hora de... agora não é hora de comprar. Vamos começar a vender. E começaram, bum. Começaram a bater. Bater, 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 bater. Chegou aqui, ó, nessa mínima. Só que nesse ponto, os compradores falaram assim, eu não quero que o preço caia. E eles começaram a comprar. Bum, 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 bum. Compraram, 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 compraram. E o preço fechou aqui. Então a gente vê que nesse candle aqui teve muito equilíbrio. Então num ponto desse, olhando só esse candle sem saber aonde ele foi formado, o que eu ia falar para vocês? Esse candle aqui é simplesmente um candle que vai mostrar pra gente que a probabilidade do seu trade ele tá em 50%. Então, independente se você comprar ou vender em qualquer ponto do gráfico, só olhando esse candle, a sua probabilidade ela é de 50%. Então, se você entra com probabilidade de 50%, irmão, desculpa te falar, mas você tá entrando na sorte. Você tá jogando uma moeda para cima e tá torcendo. Aqui, se você entrar num candle desse, você virou cassino. Literalmente virou cassino. E não é isso que a gente faz. A gente analisa a probabilidade. Então lembra que eu falei, tá em 50%? Cara, não faz. Não faz. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Pegar pequenas variações do preço. Tá? Lembra do que eu falei lá no começo? A nossa intenção
Claro, tem gente que vai entrar no trade e vai casar com ele. Vai passar 2, 3 dias, e o cara vai ficar felizão. Esse não é o meu estilo. O meu estilo eu sempre entro e saio no mesmo dia. Sempre pego pequenas variações, tá? Tem gente que carrega mais, tem gente que carrega menos. Mas o interessante mesmo é sempre você ter a noção se tá barato ou se tá caro para você pegar um pequeno movimento ali. Tá bem? Então não vai achando que você vai comprar e você vai fazer 1000% no seu trade. O negócio é a gente ir de pouquinho em pouquinho, todos os dias buscando de pouquinho em pouquinho para fazer um montante, tá? Então a gente vai analisar 3 pontos importantes para a criação do pilar da confiança operacional. Então não adianta nada você estar aqui operando e não ter a confiança no que você está fazendo ou no que você estudou. Então, pilares da confiança. Então, ó, padrões de candle. Então, são conjuntos de candle que indicam força para uma direção, seja alta ou seja baixa. Lembra daquela historinha que eu contei para vocês? Então, aquela historinha, a gente vai ver um conjunto de candles, ele vai contar para a gente uma história e ali a gente consegue interpretar se quem está mais forte são os vendedores ou são os compradores, tá? Mas mesmo com o candle contando aquela história, outro ponto importante é a região onde esse padrão acontece. Então, a gente faz um estudo de contexto do mercado e a gente sabe se essa história que o candle contou está numa região barata ou se está numa região cara. Então, assim, ó, se ele está numa região cara, você compraria? Não. É a mesma coisa alguém te oferecer um Chevette todo regaçado, 2 pneus furados, todo enferrujado, por 20 mil reais. Você vai comprar? Pô, você não vai. Agora, se alguém te oferece um Fusca com a roda cromada, banco de couro, por 500 reais, você não compraria? É óbvio que você compraria. Então, assim, é a mesma coisa. Você ter a percepção da história que você está vendo no contexto que você está vendo, tá? Então, você junta tudo isso e faz o seu trade, tá? Então, regiões para a gente ver esse padrão são suporte, resistência, linhas de canal. Tudo isso são regiões onde grandes players atuam, tá? É onde eles vão ter interesse. E grandes players que eu falo é banco, instituições. E nem sempre o que vai acontecer é todo mundo tá querendo pro mesmo lado. Porque bancos têm contrato. Então, por exemplo, como nosso preço, mesmo operando criptomoedas, é tudo baseado no dólar, então qualquer variação do dólar, a gente vai ter variação nas criptos. Beleza? Básico. Então assim, saiu alguma notícia, ou por exemplo, algum agricultor gigante, tá? Isso aqui é player grande. Ele chega no banco e ele faz um contrato de hedge. Ou de edge, não lembro. É um contrato de proteção, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar no banco e vai falar assim, ó, eu tô comprando uma máquina agrícola, tal, e eu não quero que o preço eu não quero que o dólar passe de tanto. Então, eles fazem um contrato onde o agricultor ele vai pagar para o banco uma taxa mensal, mas independente do valor que o dólar variar, o agricultor não vai sentir no bolso dele. Agora, pro outro lado, tem um cara que faz venda pro exterior. Então, o cara é brasileiro, faz venda para fora. Então, para ele, quanto mais caro tiver o dólar, melhor. Então, ele faz a mesma coisa. Ele faz um contrato com o banco que, se o dólar cair abaixo daquele preço, ele não vai perder. Então, o que acontece? Beleza, esses dois bancos diferentes fizeram um contrato. Um de compra e um de venda. E, cara, pode ter certeza, esses bancos eles vão brigar a todo momento, tá? Todo momento. Um querendo que o dólar caia pra caramba e o outro querendo que o dólar suba pra caramba.
Então, assim, a gente vai estar lá no meio dessa briga, vai estar olhando. Meu, quem que você acha que vai ganhar a briga? Você viu o contexto, viu o padrão? Bum, aí a gente entra, tá? Então, ali, depois de todo um estudo feito, depois de todo um histórico feito, a gente tem a probabilidade do padrão. Então, qual a porcentagem do conjunto X em determinada região? Então, por exemplo, você viu vou falar um basicão, tá? Você viu um martelo num suporte. Qual que é a probabilidade disso ser um trade de compra que vai dar gain pra gente? Então você tem que planilhar, você tem que conhecer para você ter a confiança de clicar ou não. Então pensa só, pensa se você tem uma planilha e nessa planilha te fala que aquilo ali tem 70% de chance de dar errado. Aí você vê um puta de um candle assim, ó, mostrando força compradora. Aí o cara que não tem a planilha viu um candle de força numa região, tipo assim, opa, eu vou comprar. Agora se você tem uma planilha com um histórico mostrando que aquilo ali tem 70% de chance de dar errado, você vai entrar? Você não vai entrar. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter essa noção da probabilidade do padrão, que é a historinha, aquele conjunto de candle, mais a região onde ele está acontecendo. Tá? A psicologia o preço, ele é um ser vivo. Então você não controla o que ele faz. Então tem gente que fica completamente ansiosa, meu Deus, gastrite atacando, cabelo caindo, mas cara, o preço ele vai fazer o que ele quiser. O preço faz o que ele quiser, o preço é um ser vivo. E é isso que a gente tem que ter noção. A gente não pode querer que o preço faça o que a gente quer. O preço faz o que ele quer. Então pensa só. Tua namorada tá de TPM. Você vai ligar para ela para reclamar de qualquer coisa? Não, cara, velho. Resolve o problema sozinho, mas não liga para ela. Se você ligar para ela, você vai ter dois problemas. Um, que você vai estressar ainda mais ela, e o outro, que você não vai resolver o teu problema. Então você tem que ter essa percepção. Qual que é o sentimento que o mercado está entregando naquele momento? E qual vai ser a minha reação com aquele sentimento de mercado? Tá? Ó, sua base sempre vai ser a planilha, o histórico de trade, o seu histórico de trade, mais o backtest. Então, o seu histórico de trade, ele tá batendo com o seu backtest? Se sim, beleza. Você está executando de uma forma excelente. Agora, se o seu histórico de trade não... Ó, só reforçando, tá? Ele nunca vai bater 100%. Mas ele tem que estar próximo. Beleza? Então, assim, se o seu histórico de trade tá batendo com o seu backtest, cara, você tá fazendo certo. Se você tá fazendo certo, só confia no histórico dele. Ponto. Tá? E assim, ó, para tudo isso funcionar, você precisa seguir todas as regras que traçou para preencher a sua planilha. Então lembra daquilo que eu falei? Se o seu histórico de trade tá seguindo, tá batendo com o seu backtest, é porque você tá executando da melhor forma possível. Então, você traçou todas as regras e você tá seguindo ela. Eu sei que parece fácil falar isso de é só você seguir as regras, mas gente, quando você trabalha diretamente com o dinheiro, é muito difícil mesmo, cara. Então, com o passar do tempo, você vai controlando as suas emoções, você vai se preparando cada vez mais, mas é difícil, cara, é difícil. É a mesma coisa assim, ó, você tá numa bicicleta e você perdeu o freio numa ladeira. Cara, a única coisa que você vai pensar em fazer é ficar vivo. Então, você não vai pensar assim, putz, será que tem... Idiota fala isso, mas será que não tem um gramado pra eu me jogar? Tem um muro lá na frente. Tem um gramado na esquerda e um rio na direita. Você tá fudido. De qualquer jeito você tá fudido. Agora, pra que lado você vai estar menos fudido? É no muro lá no final da ladeira? É no gramado ou é no rio? Então, você só vai controlar a sua emoção, cara, se você já tiver
passado por aquilo várias vezes. Então, aqui no Day Trade é a mesma coisa. Você vai estar ali todo tenso, todo travado. Mas com o passar do tempo, você vai executar da melhor maneira possível, tá? Eu sempre dou o exemplo ali na live, que é a mesma coisa de pular de paraquedas. Você pular de paraquedas uma vez, você vai estar extremamente nervoso, extremamente tenso. Você só quer... A única coisa que você quer é chegar lá no chão o mais rápido possível. Vivo, né? O mais rápido possível. Agora, se você pula 1000 vezes... Cara, você tá na 1000ª vez, assim, você vai pular assim. Não vai ter mais graça, sabe? Não vai ter mais a mesma emoção. A adrenalina daquele momento sempre vai caindo cada vez mais. Cada vez mais. Tá? Então, ó, consistência. Para tudo isso funcionar, você precisa acreditar no seu operacional e se manter consistente. Se manter consistente a ele a grandes períodos. Ou no mínimo por 100 trades. Então, assim, você vai passar meses negativo. Você vai passar meses no 0 a 0. Isso é normal. Isso realmente é normal. Agora, você tem que ter a noção que assim, pô, tô seguindo meu backtest. Meu backtest, ele tem um histórico ali de passar 2, 3 meses de lado. Então, eu vou seguir ele do mesmo jeito. Eu sei que é complicado, a gente quer ganhar dinheiro todo dia, a gente quer ganhar dinheiro toda semana, todo mês, mas, gente, day trade não é assim. Se alguém vende pra você que ganha todo dia, que é o bam bam bam, velho, esse cara tá te roubando. Esse cara só tá te enganando. Fique bem claro isso daí, tá? Day trade, cara, você vai perder, você vai ficar no 0 a 0 e você vai ter que adaptar o seu operacional. É isso. Mas você tem que estar consistente a ele por um grande período de tempo. Você tem que conhecer o teu operacional. Você tem que estar ali, você tem que clicar com a confiança, sabendo, pô, se eu seguir tudo isso, eu vou ter 70% de chance de ficar positivo daqui 3 meses. E é isso, esse é o nosso objetivo. Tá? Então, exemplo básico, como lucrar. Então você vai comprar o preço a 10 e vender por 11. Você lucrou R$1. Venda, você vai vender o preço a 10 e comprar 9. Esse é um contexto que eu vou explicar depois, tá? Não nessa aula, nas próximas aulas, mas esse aqui é um contexto que muita gente não entende. Que é o quê? Nós conseguimos vender sem ter. Então você consegue lucrar com o preço caindo. Tá? Eu sei que para a maioria das pessoas isso é oh, meu Deus do céu. Não é contexto. Ah, não vou lembrar. Mas assim, é difícil de entender. Conceito. Isso é um conceito difícil de entender. Que a gente consegue vender e depois comprar. Tá? Mas mais para frente eu vou explicar. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos de trade que eu fiz. Tá? Então aqui a gente tinha uma resistência. O preço já estava mostrando que estava fraco. Ele tentava comprar, não ia. Quando ele me mostrou uma sequência vendedora junto com o nosso indicador, eu fiz a venda. E, peguei o preço derretendo. Próximo. Esse aqui foi um stop que eu tomei. Então, aqui eu estava vendo que o preço já estava muito fraco. Então, os vendedores começaram a entrar. Os vendedores estavam muito mais ativos no mercado. Eu entrei com um stop extremamente curto. O preço tocou na linha de canal e voltou. Tá tudo bem. Perdi pouco dinheiro. Próximo. Olha isso daqui, ó. Aqui eu também perdi. Vi que os vendedores estavam muito fracos. Ele estava num suporte, tá? Os compradores começaram a atuar. Falei assim, opa, acredito que o preço não vai cair mais. Eu comprei. Olha o que aconteceu. Eu comprei, o preço caiu, me estopou. Normal, perdi pouco. Mas olha isso daqui. Ele caiu e depois o preço estourou. Cara, você vê isso aqui é muito ruim. Muito, muito, muito ruim mesmo. Porque eu tava certo, sabe? O preço realmente ia subir.
Mas a oportunidade, day trade é isso. Então, eu vou clicar depois só porque o preço foi? Não. O meu operacional é esse. Deu certo, deu. Deu errado, beleza. Então, lembra, o meu operacional, a minha premissa é stop curto e alvo longo. Eu sei que vai ter gente que vai operar de forma diferente, mas isso é o que eu acredito e isso é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Se eu tô ganhando dinheiro assim, meu irmão, você pode falar o que for, eu não vou mudar, tá? Então, beleza, nesse caso aqui, estopei, mas tá tudo certo. Próximo trade, olha só. Você acreditar demais no movimento. Eu fiz a minha venda, eu sei que tá difícil de ver, mas eu fiz a minha venda aqui, ó. Olha o meu mouse, fiz a venda aqui. Preço, beleza, subiu um pouquinho, ficou lateral. Depois, bum, derreteu. Cara, de verdade mesmo, aqui provavelmente eu tinha feito a meta de uns 2 dias. Mas a ganância bateu, o que que eu fiz? Coloquei meu trade no zero e acreditei que iria cair muito mais. Por que que eu acreditei que iria cair muito mais? Pela força que ele veio apresentando. Então ele caiu, derreteu com toda a força do mundo, ficou lateral, cara. Ó, ele testou aqui 1, 2, 3 vezes. Aqui eu deveria ter saído. Então um exemplo que eu falo muito na live. Cara, você foi chifrado. Uma vez, perdoou sua namorada. Foi chifrado 2 vezes, perdoou sua namorada. Foi chifrado 3 vezes. Se você perdoar, o que você acha que vai acontecer de novo, seu idiota? Aqui é a mesma coisa. O preço bateu no suporte, voltou 1 vez. Bateu no suporte, voltou 2. Bateu no suporte. O que você acha que vai acontecer na terceira, cara? Então, assim, é simples. É só você ver o histórico que ele está apresentando para você. Aí você clica ou não. Tá? Então, aqui o preço subiu, foi embora. Eu saí no zero. Então, meu, beleza, idiota, perdi dinheiro. Acontece. Próximo trade. O que aconteceu? Preço estourou, fez um candle de ignição. Fez um pullback. Opa! Fez um pullbackzinho. E depois ele explodiu. Então ele testou a resistência nesse caso, né? Testou 1, 2 vezes, voltou. E eu saí com lucro. Então assim, ó, eu mostrei para vocês trades que eu ganhei, mostrei trades que eu perdi e mostrei trades que eu saí no 0 a 0. Só que vocês viram uma diferença? Quando eu perco muito pouco. Pouquíssimo. Quando eu ganho, cara, eu ganho muito. Então, essa é a premissa do meu operacional. Eu sempre vou operar desse jeito. Stop curto e alvo longo. Isso é o que está me dando dinheiro no longo prazo. E é isso que eu vou seguir, tá? Agora assim, ó, vou mostrar minhas planilhas. Eu sei que aqui tá errado, mas eu só vi depois. Aqui tá 2023. Mas provavelmente era 2021 e 2022, tá? Então, aqui eu tenho diversos parâmetros. Isso aqui é um tempo atrás que eu operava índice, tá? Então, aqui ele tá mostrando pra gente diversos dados do mercado. E eu anotava cada parâmetro e o resultado que dava aquele trade, tá? Então, isso aqui dava muita confiança de verdade para eu tá clicando. Beleza? Isso era um dos meus operacionais. Próximo. Isso aqui é outro operacional. Esse aqui eu tirava print da operação. Eu mostrava quanto que ele andou para trás, quanto que ele andou para frente. Para eu ter essa percepção do que esse trade me mostrava como estatística. E, cara, é isso. Ah, então você precisa entender muito de Excel para operar? Não, você não precisa entender muito de Excel. Mas é muito interessante você ter a noção para você ir planilhando o seu trade. E depois, com uma formulazinha básica de Excel, você tem a probabilidade do seu trade, cara. Tá? Mas para mim, isso aqui é essencial. Você planilhar é essencial, tá? Agora, o histórico do seu trade, tá? Então aqui, eu não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas aqui ele está mostrando a quantidade de trades. Então eu planilhei mais ou menos 470 trades, tá? Vou repetir, eu planilhei 470 trades. Com certeza isso daqui
é mais do que 1 ano de histórico do meu operacional, tá? Então isso aqui é o mesmo operacional com risco retorno diferente, tá? Eu tava comparando para ver qual que eu ia trabalhar. Então, o que aconteceu? Do primeiro trade até mais ou menos o trade 200, eu fiquei no 0 a 0. Vocês estão ouvindo? Do primeiro trade até o trade 200, eu fiquei no 0 a 0. Depois disso, o preço entrou numa... O histórico do meu trade entrou numa tendência de alta gigantesca. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que o seu operacional, ele pode ficar por meses travado. Mas, se você acreditar naquele operacional, você consegue ficar positivo no longo prazo. E é isso que a gente quer. Então, se você arrisca pouco dinheiro, com o passar do tempo, você vai conseguindo aumentar a sua mão, tá? Mas você precisa confiar no seu operacional. Então, assim, ó, esse aqui foi um básico do que a gente faz, como a gente faz, o que a gente olha. Eu sei que não dá para você aprender tudo isso só com essa aula, mas nós temos aulas aqui no canal de como abrir conta na corretora. Eu mostro diversas corretoras, mostro a corretora que eu opero, tá? O mercado financeiro, ele é um mercado fantástico. De verdade, eu sou completamente apaixonado pelo mercado financeiro. E é essa paixão que eu quero passar para vocês. Então, se eu conseguir convencer uma pessoa de que isso aqui pode ser melhor do que a profissão que você tem hoje, cara, é essencial. Então, é essencial não, e vai ser muito bom. Então, hoje, se você tá ali numa profissão de entrada, sabe? Aquela profissão que é assim, você não tem uma faculdade, você acabou de sair do ensino médio, meu, você não vai ganhar bem. Aí você tá ali perdido, você não sabe se você faz um curso, você não tem ali você não tem vontade de fazer uma faculdade porque você tá perdido. Cara, se você se interessar um pouco pelo mercado financeiro, você consegue estudar na tua casa, você consegue, se você ficar positivo no longo prazo, seguindo essas dicas que eu tô dando, você vai conseguir ficar mais perto da sua família, você vai ter mais tempo para você curtir a tua vida. Então, quem trabalha comigo sabe, cara, eu trabalho das 9 ao meio-dia. Óbvio, hoje eu só sobrevivo com o mercado, eu não tô ganhando dinheiro. Do jeito que eu queria, eu não tô ganhando. Eu tô sobrevivendo, eu pago as minhas contas. Mas assim, meu, acabou meu expediente, tipo, eu moro perto da praia. Acabou meu expediente, se eu quiser ir pra praia, eu vou. Então, essa é a minha maior motivação, essa aqui é a minha maior alegria, tá? Então, se você gostou desse vídeo, cara, considera deixar aquele like, é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bom no canal, tem muito exemplo de trade. Escreve aqui embaixo qual que é a tua dúvida, o que você quer, o que você espera do mercado. Aparece na live todos os dias. A live agora tá começando às 10 da manhã porque a gente tá fazendo um teste, tá? Mas provavelmente a live vai continuar sendo às 9 da manhã. Mas de verdade, aparece ali na live. Se você trabalha, se você não consegue aparecer na live, só deixa aqui no comentário. Pô, César, explica isso daqui, vou gostar. Vai ser um prazer explicar para vocês, tá bom? Então, de verdade, um grande beijo, um grande abraço. Foi um prazer dar essa aula para vocês e tchau!